mais um vídeo do Sertão dos Cactos. O vídeo de hoje é um vídeo que eu vou falar sobre o meu substrato. Qual é o substrato que eu utilizo aqui para os cactos da minha coleção. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês quais são os componentes aqui. O primeiro que eu utilizo aqui é o carvão triturado. Eu vou deixar um vídeo aí, eu gravei um vídeo desse processo de como eu faço o preparo do carvão e vou deixar aí para vocês verem. Essa parte aqui é a parte mais chata do preparo do substrato, que é a parte de quebrar o carvão. Eu uso esse carvão vegetal normal para churrasco. Aí eu quebro ele, passo ele primeiro nessa peneira mais grossa aqui e depois nessa menorzinha para tirar o pó. Algumas pessoas preferem molhar o carvão nesse processo. Eu já testei essa parte de molhar o carvão e particularmente eu não gostei, porque o pó gruda no carvão, não nos pedaços maiores. Então eu prefiro quebrar ele seco. Faz mais poeira, faz mais bagunça, mas fica melhor para poder peneirar depois. Aí agora eu vou quebrar aqui e depois eu vou mostrar para vocês o processo de peneirar. O processo de quebrar o carvão, aí eu vou jogar ele nessa, para fazer poeira, jogar ele nessa. Sai todo sujo, só poeira. Essa é a parte mais chata do preparo de substrato. Vou dar uma amassada para sair. E é o que eu faço. Agora eu seleciono de novo essa parte mais grossa aqui, ó, que não quebrou direito, e eu volto a quebrar novamente. Esses pedaços assim, ó, maior tem que quebrar novamente porque eu já peneirei a parte mais grossa do carvão, já tirei o pó. Eu vou peneirar essa outra parte aqui porque ainda tem uma granulometria boa aqui. Vou tirar só o pó, porque essa parte aqui faz mais sujeira. Não tem segredo. Aqui você peneira mesmo. Essa peneira ela é mais fininha do que a outra, então ela vai tirar todo o pó e vai deixar só essa outra partezinha que eu também uso no substrato. Por que retiro o pó do carvão? Porque o pó do carvão, ele compacta o substrato, ele ajuda na compactação do substrato. É por isso que é necessário tirar o pó, para deixar só essa parte mais grossa do carvão mesmo, porque aí ela vai ajudar na drenagem e o carvão também funciona como bactericida natural. É por isso que eu utilizo o carvão no meu substrato. Viu? Pronto, aí peneirei aqui. Retirei o pó, tá vendo que só restou essa partezinha quebrada um pouco menorzinha. Eu uso ela, eu jogo aqui, junto com o outro, e vou continuar peneirando toda essa outra parte aqui até sobrar, até ficar desse outro jeito aqui. Você tira todo o pó, tá vendo? Todo sujo. Mas é isso mesmo, esse processo aqui ele é um processo bem chatinho e não tem grande corrida. A gente tem, eu utilizo também a perlita. A perlita ela é um mineral inorgânico que ela não libera nutrientes para a planta, mas ela é muito importante para não causar o processo de compactação do substrato. O que é compactação? Compactação é quando o substrato ele fica bem pesado. Por exemplo, a terra vegetal. Se você utiliza só terra vegetal, essa terra ela fica compacta, ela fica bem dura. As raízes dos cactos elas são bem fininhas, ela precisa de respirar, ela precisa de materiais leves que permitam o processo de respiração dessas raízes, que não compacte, que não fique tão duro. Aí por isso que você tem que utilizar esses tipos de materiais. O ideal é você utilizar 70% de material inorgânico, que são esses dois aqui, no caso o carvão e a perlita,
e 30% de material orgânico, que aí já pode entrar o humus, já pode entrar a terra vegetal, ou até a própria terra de quintal, se você quiser utilizar. Aqui no meu caso, eu não utilizo a proporção de 70-30, por quê? Porque esse substrato que eu utilizo, ele é um substrato da Bioplant. Eu vou deixar a foto aí no vídeo para vocês verem qual é. E ele é um substrato que ele é bem fofinho. Ele é à base de casca de arroz, fibra de coco, tufa de esfagno. Ele é bem levinho, se vocês observarem. Então, por isso que eu não utilizo a proporção de 30% de material inorgânico e de 70% de material inorgânico e 30% de material orgânico. Aí eu faço ao contrário, eu utilizo 2 medidas de material orgânico, porque, como eu já falei, o substrato ele é a base de fibra de coco e tal. Vou deixar aí também no vídeo a foto de quais são os componentes desse substrato, para essas medidas aqui de material inorgânico, que é material que não vai liberar nenhum tipo de nutriente para os cactos. A função deles é a função de atuar na não compactação do substrato, que é o carvão, que ele também funciona como bactericida, e a perlita, que ele é um mineral. Agora eu vou misturar tudo aqui e vou mostrar para vocês como é que ele fica depois de pronto. Aqui, uma de perlita, uma de carvão triturado e 2 medidas desse substrato da Bioplant, como eu falei para vocês. Eu uso 2 por conta dessas circunstâncias que eu expliquei. Aí você mistura tudo. Você pode ver que o substrato ele não compacta, ó. Você aperta, tá vendo? Ele desfaz. Esse aqui é o substrato ideal para os cactos. Eu não preparo uma mistura para cada cacto. Em todos os meus cactos eu utilizo essa mesma mistura aqui, ó. Aí se você observar, ó, ele não compacta. Então, se fosse um substrato que fosse só a base de terra, se você apertasse aqui, formaria um torrão. Então, isso é o processo de não compactação. Por isso que é importante você utilizar material inorgânico. E qual é o tipo de adubo que eu utilizo? Eu vou mostrar aqui agora. Vou plantar com vocês um cacto que eu... aqui para vocês verem qual é o adubo que eu utilizo. Eu vou plantar esse Discocactus placentiformes aqui, que é esse cacto aqui. Eu fiz a poda de raiz dele, depois eu vou explicar o porquê. Em outro vídeo eu faço a poda de raiz de algum dos meus cactos. E nesse processo aqui tá chovendo bastante, eu percebi que as raízes dele estavam apodrecendo. Aí eu tirei e fiz a poda. Em outro vídeo eu vou falar melhor sobre isso. E ele também estava com bastante mudas, aí eu resolvi tirar algumas mudas dele, que nasceu próprio dele. Não é próprio do Discocactus, mas ele acabou se ramificando, se vocês podem observar, que nasceu várias mudinhas, mas isso não é algo comum nos Discocactus. Esse é o Discocactus placentiforme. E aí eu utilizo o próprio carvão para fazer o processo de drenagem. Aqui, ó. Você pode utilizar, eu já utilizei também, confesso que eu já utilizei isopor, fica mais barato e também é mais fácil. Mas eu vou utilizar a própria mão. Você pega o substrato. Como eu fiz a poda de raiz dele, eu vou somente abrir um buraquinho aqui, ó, e vou acomodar ele no substrato. Eu também utilizo pedriscos por cima do substrato. Por que o pedrisco? Porque esse substrato ele é bem levinho, a perlita, a palha de casca de arroz que tem no substrato, e quando eu for regar, se eu não utilizar, esse material acaba voando e eu acabo perdendo muito substrato. Além do pedrisco também ficar mais bonito visivelmente. Aí depois eu vou colocar pedriscos aqui. E outra coisa, qual é o adubo que eu utilizo? Eu utilizo esse adubo aqui, ó, que é o Forte Coat. Ele é um adubo de granulado, que ele é de lenta liberação. Isso é ideal para os cactos, porque os cactos eles não conseguem absorver material orgânico assim tão rápido. Aí eu coloco um pouquinho de bolinhas assim ao redor. Você pode também misturar no substrato, mas como eu vou colocar pedriscos aqui por cima, eu opto por colocar aqui por cima mesmo. Aí agora eu vou finalizar com os pedriscos. Vou plantar esse outro aqui também. Essa muda que eu retirei do mesmo Discocactus. É o mesmo processo. Você coloca o substrato,
Faz um buraquinho, acomoda as raízes bem, dá uma batidinha para poder o substrato assentar no vaso e nas raízes, acomodar as raízes. Pronto, aí você pega o adubo novamente, aquele adubo que eu já mostrei. Como esse aqui está um pouco menor, eu vou utilizar menos bolinhas. Aí você não tem uma regra certa, eu vou muito no olho. E aqui agora eu só vou finalizar com pedriscos, que eu vou pegar ali, que eu acabei esquecendo, e já volto para vocês. Bom, então vamos lá, aqui eu já peguei o pedrisco que eu utilizo, que é esse pedrisco natural mesmo, e aí eu finalizo com ele, porque além de ficar bonitinho, bonito, ele evita que o substrato avoe quando eu estiver regando, ou até mesmo quando estiver chovendo. Eu só coloco o pedrisco, esse aqui é um pedrisco natural, que eu trago lá da região da Chapada, que ele é vermelhinho, eu adoro a tonalidade dele, dá um acabamento bem mais bonitinho nos vasos. Esse aqui tá molhado, por isso que tá ruim assim de negociar, porque tava lá na chuva, a parte onde eu deixo os pedriscos estava tomando chuva, aí tá um pouco molhado. Se ele tivesse sequinho, era só balançar assim que ele se acomodaria fácil. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o substrato, vocês podem estar deixando aí nos comentários, que eu vou estar respondendo para vocês. E aquela coisa, não esqueça de se inscrever, compartilhar com os amigos, ativar o sininho de notificações para você receber todos os vídeos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E esse foi o resultado dos cactos plantados e do meu substrato. Até o próximo.